Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar mais sobre hemoterapia. Hoje a gente vai dar uma leve introduzida no conceito de hemoterapia, nos conceitos dela, vamos desmembrar um pouco da hemoterapia, entender o que é que a gente precisa saber para os concursos que a gente vai lidar daqui para frente. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a diferença entre esses conceitos. Que conceitos? Conceitos entre hemoterapia ser diferente de autohemoterapia. O que é a hemoterapia? E é algo que a gente vai destrinchar e vai falar bastante hoje. É o uso racional do sangue de acordo com uma necessidade do nosso paciente, certo? Do sangue e dos seus componentes, claro. E o que é a autohemoterapia? A autohemoterapia nada mais é que um método empírico, sem nenhum estudo, tá? Comprovando seus benefícios, comprovando suas vantagens para a melhora do sistema humano. Então, a gente tem que diferenciar bem isso, porque muitas das pessoas caem nessa confusão pensando que hemoterapia e autohemoterapia fazem parte da mesma ciência. Eles tentam colocar como parte da mesma ciência, mas eles são muito distintos, ok? Hemoterapia tem evidências científicas muito claras, uma ciência que ela é centenária, tá? Mais do que centenária, mas cientificamente dizendo, ela tem um pouco mais de 100 anos. Então, a gente não pode confundir com essa autohemoterapia, que é algo inventado empiricamente, como se fosse uma melhora de sistema imunológico, tá? E o que é essa autohemoterapia? Nada mais é do que a coleta do sangue do próprio paciente, então é um procedimento autólogo, onde a gente coleta o sangue do próprio paciente, reinjetando no mesmo momento, né, logo em seguida, no músculo, tá? Do braço ou de alguma outra parte, né, alguma região muscular do nosso organismo. Eles visam, né, empiricamente dizer que por conta de o organismo se identificar como um corpo estranho, ele combater aquilo ali, produzindo mais leucócitos, tá? Que são nossas células de defesa. Só que isso é empírico, não tem comprovação, e muitos atacam essa autohemoterapia porque, né, falta esse embasamento científico. Se não tem ciência, não tem comprovação, não tem por que a gente divulgar e utilizar esse método, né, de tratamento em nossos pacientes, ok? O CFM, né, Conselho Federal de Medicina, toda a classe médica, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Células, eles condenam essa autohemoterapia. Então, por isso a gente vai, agora que já está compreendido que ela é totalmente diferente da hemoterapia, poder começar aí o nosso tema, ok? Como eu comentei antes, tem um pouco mais de 100 anos que essa ciência existe de maneira científica mesmo, que existem estudos que comprovem a eficácia, tá, e os benefícios da hemoterapia. Antes disso, né, antes de 1900, a gente tem um período empírico, tá, que são períodos, que foi esse período onde também pode datar de milênios atrás, onde utilizava-se sangue de animais ou de seres humanos para consumo de outros humanos para esses testes, ok? Pós 1900, que a gente tem comprovações científicas, estudos acerca desse tema, a gente começa a ter a utilização do sangue de maneira consciente. E como que isso aconteceu? Em 1665 é o primeiro relato, tá, de estudos a respeito disso. Porque antes disso a gente tinha, por exemplo, na Grécia Antiga, onde os gladiadores bebiam do sangue de outros gladiadores, ou os nobres, né, da época, quando enfermos, bebiam o sangue dos gladiadores, porque os gladiadores eram as pessoas com sistema imunológico teoricamente mais fortes e mais preparados por conta do condicionamento físico para melhorar a condição de saúde desses nobres que passavam por alguma enfermidade, mas sem comprovação nenhuma. Muitos deles vieram a óbito sem explicação e eles não conseguiam conciliar o fato de que
A utilização desse sangue foi o causador, né, desses contratempos. Existe um Papa, tá? O Papa VIII, ele utilizou também de sangue de alguns nobres para tentar curar de uma doença, também sem sucesso. E a partir aí documentado, né, de 1665, a gente tem Richard Lower, que ele fez o primeiro estudo, tá, registrado na história, onde ele utilizou animais. E esses animais que ele utilizava eram de espécies diferentes, tá, inicialmente, para fazer os testes, onde ele via que existia muita incompatibilidade. Apesar dele não saber essa palavra ainda, né, utilizar essa palavra ainda para o nosso tema, ele entendia que não estava dando certo essa mistura de sangue entre animais de diferentes espécies. O que ele começou a fazer foi misturar sangue de animais de mesma espécie, onde ele obteve um pouco de sucesso e ele começou a entender um pouquinho do que estava funcionando e por que aquilo estava funcionando daquela maneira. Porém, como 1665 era muito arcaico, não tinham métodos específicos, eram testes que eram considerados também empíricos, porque ele não tinha como comprovar nada disso. Pós Richard Lower, em 1667, só 2 anos depois, Jean-Baptiste Denis fez o primeiro teste fazendo transfusão entre um animal, tá? Que no caso é o bode que está nessa imagem, em um humano, certo? Eles pegaram uma pessoa em condição financeira baixa, né, que perambulava pelas ruas, praticamente sem roupa, sem condições, e fez essa transfusão para fazer um teste que também foi de maneira empírica. Então ele transfundiu o sangue desse bode nesse paciente teste, né, nesse cobaia, que veio a óbito depois da 3ª transfusão que ele tomou, e ele sempre transfundia em média mais ou menos o equivalente a um copo, tá, de 200 a 300 ml de sangue. E após a 3ª transfusão, esse paciente aí, né, o cobaia do Jean-Baptiste, veio a óbito. Pós Jean-Baptiste, temos então 1818, o James Blundell, que fez a primeira transfusão entre humanos, ok? Por que continua sendo empírico se a gente já começa a fazer testes, né, entre animais e humanos, e agora humanos para humanos? No caso do James Blundell, ele fazia a transfusão de homens saudáveis, né, teoricamente, em mulheres que tivessem sofrido alguma hemorragia em pós-parto. Então ele fazia essa transfusão. Em algumas ele notava uma melhora interessante, em outras a gente, infelizmente, né, incorria em óbito. E aí, então, a gente tem em 1818 a primeira transfusão registrada na nossa história. No final do século XIX, ok? Próximo aos anos 1900, a gente tem a primeira transfusão braço a braço, onde se utilizou uma seringa específica que foi desenvolvida por conta disso. Desde dos anos 1818, estudava-se equipamentos, né, e materiais que pudessem ser utilizados para facilitar essas transfusões, onde eles inventaram a seringa de Joubert. O que é essa seringa de Joubert? Nada mais é que um equipamento médico que conectava o doador e o receptor ao mesmo tempo. Então, era uma transfusão imediata. Ele fechava o dispositivo do receptor, abria o dispositivo do doador e aspirava o sangue do doador. A partir do momento que o sangue estava aspirado, ele fechava o dispositivo que era do doador, abria o dispositivo do receptor e infundia esse sangue no nosso receptor. Então a gente teve aí o primeiro caso, né, de uma transfusão braço a braço, que eles notaram que existia aí uma probabilidade de sucesso grande nesse tipo de transfusão, porque eles não entendiam ainda que a questão não era o tipo de sangue, eles cogitavam muito a questão do material, do equipamento médico a ser utilizado, que era o problema nesse sentido, ok? Então a gente tem aí a seringa de Joubert. Agora,
Em 1900, exatamente no ano de 1900, que é o início do século 20, a gente tem a descoberta do quê? Do tão conhecido sistema ABO. É um sistema muito importante para a gente, né? Não à toa ele é utilizado até hoje e foi descoberto de maneira correta, com ciência, pelo cientista Karl Landsteiner, no início do século 20. E como que ele fez essa descoberta? Ele possuía um laboratório onde fazia suas pesquisas, ele gostava muito do tema de hemoterapia, né? Sem saber que existia esse nome, e ele começou a coletar sangue, né? O próprio sangue e o sangue dos seus colaboradores, e fazer a reação das amostras de sangue dessas diversas pessoas. Quando ele começou a reagir a essas amostras entre elas, né? Ele começou a perceber uma reatividade diferente quando combinadas de maneiras diferentes. E aí ele começou a cogitar o que estava levando aquilo ali. Quando ele percebeu que a gente tinha decantação, né, do sangue, onde a gente tinha o plasma, a camada de leucoplaquetária, que é o buff coat, e as hemácias totalmente separadas, ele começou a pensar o quê? Vamos isolar essas partes e misturar, né, fazer um combinado ainda mais complexo, isolando então os glóbulos vermelhos, recombinando, né, diferentes plasmas e hemácias. A partir daí ele teve uma complexidade maior ainda, mas que facilitou no seu entendimento para entender o sistema ABO, ok? Quando ele percebeu que ele recombinava diferentes plasmas e hemácias, ele encontrava a aglutinação, certo? Essa aglutinação tão conhecida e tão necessária se dá até hoje, tá? Que é a aglutinação que a gente utiliza hoje para identificação, né, e tipagem sanguínea dos nossos pacientes, feita em tubo ou feita em cartões de gel. Dessas recombinações, tá? No ano de 1900 ainda, a gente teve o surgimento, né, a descoberta de 3 grupos. Que grupos são esses? Grupos A, grupos B e grupo O. Esses grupos foram identificados por Landsteiner e em 1902 os seus colaboradores identificaram também o AB, porque eles viram que algumas hemácias, né, e plasmas recombinadas davam aglutinação em ambos. Então a gente tem aí em 1902, ou seja, 2 anos para eles descobrirem ali o grupo AB. O que foi determinado com isso? Foi determinado que na superfície da hemácia havia uma substância, certo? E que no plasma também havia uma substância. Só que ele sabia que eram de classes diferentes, de tipos diferentes. E que tipos diferentes eram esses? Deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui para vocês verem melhor. Na superfície da hemácia, então, a gente tem os aglutinogênios A e B. E no plasma a gente tem as aglutininas alfa e beta, ok? O que são aglutinogênios e o que são aglutininas? Aglutinogênios são antígenos da superfície da hemácia. Aglutininas são anticorpos presentes no plasma. E por isso que eles reagem, por isso que eles geram a aglutinação, ok? Gravem bem esse nome, aglutinogênio e aglutininas. Lembre-se que os dois são A e B, tá? Aglutinogênio A e B, aglutininas alfa e beta. Vamos pensar um pouquinho, tá? E entender essa bioquímica do aglutinogênio para a gente entender o que é o grupo A, tá? Que é o tipo sanguíneo A, o grupo B, que é o tipo sanguíneo B, grupo AB, que é o grupo sanguíneo AB, e o grupo O. Percebam que todos eles apresentam uma porção idêntica, certo? O que muda de um para outro? O aglutinogênio, que é o quê? É o que está na superfície de cada um desses eritrócitos. A gente tem então, quando a gente fala de grupo A, o aglutinogênio A. E esse aglutinogênio A é o quê? N-acetil-galactosamina, ok? Quando a gente está no grupo B, pacientes B, a gente tem o aglutinogênio B, que é o quê? D-galactose, ok? Quando a gente está no grupo AB,
Percebam, ele tem 2 aglutinogênios de superfície, ok? E esses 2 presentes também o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. E por que que o O não tem aglutinogênio? Porque ele não tem os antígenos. Porém, ele possui os anticorpos, como a gente vai ver mais para frente, ok? Então a gente precisa saber isso. A L-fucose e o N-acetilglucosamina estão presentes em todos eles, ok? Só que a D-galactose e a N-acetilgalactosamina só se encontram nos grupos A, B e AB, certo? A gente precisa saber isso porque isso é questão de concurso, tá, gente? Eles perguntam qual é a bioquímica de cada um dos grupos sanguíneos. E agora vamos pensar, então, continuar aqui na bioquímica, mas entender como que ela funciona. Imagina que a gente isola aqui um grupo A, ok? Então a gente vai pensar aqui no aglutinogênio A. Imagina que esse quadrado que eu desenhei, ele nada mais é do que o plasma sanguíneo, tá? Coloração amarelada, certo? Amarelo palha. Então a gente tem plasma aqui. O que a gente encontra no plasma? Anticorpo. Qual é o anticorpo que a gente vai ter quando a gente tem um antígeno A, que é o aglutinogênio A? A gente vai ter o anticorpo anti-B, porque para reagir entre eles e para ter, né, a comunicação entre eles, a gente vai ter essa disposição de antígeno-anticorpo, ok? Se a gente isolar qualquer um dos outros grupos, a gente vai ver que a gente tem o quê? O antígeno B na membrana eritrocitária e um anticorpo contrário a ela, certo? Ou seja, um anticorpo anti-A no plasma. Então a gente tem que imaginar que esse plasma, tá? É onde contém o anticorpo, ele está representado aí dessa maneira. O plasma AB possui os 2 antígenos, certo? Por possuir os 2 antígenos, ele não possui anticorpo, porque nenhum desses antígenos é estranho a ele. Agora, diferente do antígeno B, onde ele tem um antígeno, né, A estranho a ele, então ele tem anticorpos anti-A. Assim como a gente tem o antígeno A nos grupos A e tem anticorpo anti-B, porque é estranho a ele um antígeno B, certo? Entendido isso aí? Assim como o O, como falado anteriormente, não possui nenhum antígeno. Por não possuir nenhum antígeno, ele possui os 2 anticorpos no seu plasma. Isso é muito importante, gente. Fixem bastante nessa imagem e na imagem anterior para vocês entenderem a questão das provas cruzadas e da compatibilidade sanguínea entre os pacientes. Porque na hora de instalar uma transfusão, por exemplo, você precisa saber isso aqui. Você precisa saber se você está fazendo a coisa correta. Ah, mas não é responsabilidade, por exemplo, do enfermeiro ou do técnico de enfermagem fazer essas provas. Tudo bem, mas você tem que ter esse conhecimento para quando receber o hemocomponente, você ter a segurança, ok? De fazer a instalação desse hemocomponente. Então, para ter essa segurança, você tem que ter esse conhecimento básico. Isso aqui é o básico do básico. Esses antígenos que eu acabei de mostrar, é só a primeira parte. São os primeiros antígenos que foram descobertos lá em 1900. Ok? Já eu vou falar um pouco mais sobre os antígenos que a gente tem hoje em dia, que a complexidade é muito maior. Continuando com a história da hemoterapia, já que a gente já entendeu mais ou menos o que foi descoberto e o que facilitou, né, na vida da questão das transfusões sanguíneas, a gente continuando aí em 1907, 5 anos depois, a gente tem a primeira transfusão ABO compatível. Então foi o primeiro momento a gente identificou o ABO do doador e o ABO do receptor e viu, né, fazendo a combinação desses sangues, que era compatível. Eles ainda não conheciam o que a gente conhece hoje, que é o RH, certo? Para saber se o paciente é positivo ou negativo. Mas eles viram aquela positividade, né, aquela reatividade negativa no caso, sabendo que eles eram compatíveis. Então foi uma transfusão segura. Não gerou o óbito do nosso receptor aí, graças a Deus. E em larga escala, tá? As transfusões começaram a ocorrer mesmo durante a Primeira Guerra Mundial. Porque durante guerras, conflitos, o que a gente tem?
muitos feridos, certo? Mortos e feridos. Nossos feridos, em geral, se não é uma infecção bacteriana, viral, ou algum protozoário, por exemplo, a gente tem que pensar o quê? Uma lesão, certo? Um tiro, uma facada, que a gente tem uma perda considerável de sangue. Então a gente tem que repor esse sangue. Então a gente começou a conhecer aí a utilização da transfusão em larga escala na Primeira Guerra Mundial, onde utilizava-se muito plasma para repor volume, tá? Desses pacientes que eram acometidos por alguma lesão, tá? Durante as batalhas. E todas as guerras, né, nos mostraram aí a necessidade dessas transfusões. A gente vai falar logo adiante das dificuldades que a gente tem, que a gente teve, né? A gente não, mas à época eles tiveram com relação a esse sangue, porque era muito difícil essa questão de compatibilidade. Então, vamos pensar rapidinho, se eles transfundiam muito plasma e eles queriam compatibilidade, qual é o tipo sanguíneo daqueles plasmas que eles tinham que transfundir? E aí, gente? Vamos pensar em anticorpo? Qual é o plasma que não tem anticorpos? O AB. Por não apresentar anticorpos nem anti-A nem anti-B, eles são seguros para transfusão em todos os pacientes. Então, quando eles identificaram isso, eles começaram a ter uma facilidade, né, de certa forma, porque a facilidade igual que a gente tem hoje em dia não existia à época, eles faziam essa transfusão dos plasmas. Ok? Continuando aqui com a história da hemoterapia, em 1940 a gente teve a identificação do famoso RH. Por que esse nome é RH? Porque foi através dos macacos rhesus, ok? Que começa com RH, o nome deles. Eles conseguiram avaliar, tá, que existia algum outro sistema presente nas tipagens sanguíneas. Que sistema era esse? Era o sistema onde, quando combinados o sangue, por exemplo, do macaco rhesus, da espécie rhesus, com os coelhos, eram incompatíveis, ok? Os sangues. Então esses coelhos produziam um anticorpo anti-RH, que em combinação com hemácias do próprio macaco, faziam a aglutinação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses anticorpos, né, que foram criados ali perfeitamente da combinação desse sangue, são utilizados até hoje, porque esse RH é o que a gente faz o teste na nossa bancada, tá? No nosso banco de sangue. Para que a gente faz esse teste? Para identificar se o paciente é positivo ou negativo. Se o paciente possui o RH positivo, ele vai ter aglutinação, assim como os macacos da espécie rhesus também tinham. Agora, pessoas que não possuem o RH positivo, né, que são pessoas RH negativas, não possuem esse antígeno. Não possuindo esse antígeno, não acontece a aglutinação e o produto final ali fica negativo, ok? Então a gente tem a descoberta de RH positivo e RH negativo, e a gente tem que identificar aqui fenótipos e genótipos, ok? Qual que é o fenótipo do RH? Positivo e negativo. Qual que é o genótipo? Quando ele possui o antígeno, ele tem que ter um R, pelo menos, dominante e o outro recessivo. E quando ele não possui esse antígeno, ele possui os dois recessivos, ok? Essa é a nossa definição para RH, descoberta em 1940. Em 1951, foram identificados 9 sistemas de grupos sanguíneos. 9 sistemas, certo? E aí a gente fala de sistemas que a gente está falando o quê? Do ABO e do RH, que são 2 deles. E os outros 3? Os outros 3 foram identificados separadamente, que a gente vai falar, né, no futuro, quando a gente tratar de imunohematologia. E hoje, tá, em 2019, a gente tem 38 sistemas de grupos sanguíneos. Dentro desses 38 sistemas, a gente tem mais de 350 antígenos presentes a serem estudados.
Então, quando a gente fala de segurança transfusional, reação transfusional, ela não está relacionada simples e puramente ao ABO e RH. Isso é o básico do básico, isso é o primeiro passo. Depois disso, se a gente identificar anticorpos irregulares, coisas que estão dentro desses outros 36 sistemas, né, conhecidos, a gente tem que identificar que antígenos, que anticorpos estão envolvidos para saber qual o sangue mais apropriado para aquela transfusão. Aqui a gente tem uma imagem, tá, que vocês podem ver a apresentação de alguns desses grupos sanguíneos. Grupos esses muito conhecidos, que é o ABO, o RH, que não estão presentes na imagem, mas que a gente pode ver aqui um muito conhecido que é o Diego, um outro muito conhecido que é o Duff, tá? Qual o outro conhecido que a gente tem e ouve muito falar? O Kel, ok? Então a gente consegue ver aí alguns dos sistemas mais conhecidos, ok? Hoje em dia que a gente trabalha. A gente entra um pouco nessa parte que é mais complexa, mas ela precisa ser falada porque, historicamente, existe cobrança em cima disso. Quem aí já ouviu falar sobre efeito Bombein, ou Bombay, ou para-Bombay? Algum de vocês? Ele nada mais é do que um O falso, é o falso O. Por que disso? Vamos entender um pouquinho aqui? Quando a gente fala dos fenótipos, né? A gente tem aqui os fenótipos A, B, AB, O. Todos eles conhecidos por nós, tranquilo, certo? A gente viu lá a questão do antígeno H que está envolvido com eles, certo? Presença deles e os alelos, tá? Então a gente vê a identificação desse antígeno H. A questão é que, assim como no RH que a gente falou do genótipo, quando ele é dominante, a gente tem um grupo sanguíneo, a gente tem um fenótipo conhecido. Quando a gente tem ele homozigoto recessivo e não tem expressão de alelo, a gente vai ter um falso O. E esse falso O é muito complicado, muito complexo, porque a facilidade de identificá-lo não é simplesmente uma prova direta como a gente faz para identificar A, B, AB ou O, tá? E ele só pode receber transfusão de um outro Bombay, de um outro falso O, porque se ele receber transfusão O, vai ser uma transfusão ABO incompatível, ok? Por mais complexo que isso pode ser, a gente vai destrinchar e falar mais acerca disso futuramente, mas eu gostaria que vocês já tivessem um conhecimento sobre a existência disso, porque cai em concurso. Tem várias questões em concurso questionando isso aqui, ok? Assim como o nosso sistema H, que ele é muito importante para a identificação desses nossos fenótipos, tá? Os tipos sanguíneos, e o que a gente pode ser pego de surpresa aí durante uma questão de concurso. Ok? Então, foquem bastante nessa palavra aqui, ó, Bombay e para-Bombay, tá? Lembrem-se da questão de genótipos e fenótipos. Lembrem-se que quando a gente tem os genótipos específicos, a gente vai identificar com facilidade. Quando a gente tiver sempre um dominante, a gente vai ter um pouco de facilidade. Quando a gente encontra recessivos, aí a gente cai numa pegadinha ou em uma questão que pode ser mais complexa do que a gente imagina, ok? Saibam disso para não serem pegos de surpresa. Contado um pouquinho aqui da história da hemoterapia, a gente vai dar uma breve pausa e logo a gente volta para dar uma continuidade na hematologia e na hemoterapia. Até mais!